Um projeto audacioso promete ligar as cidades de Itajaí e Navegantes no litoral de Santa Catarina, passando sobre as águas do rio Itajaí-Açu por meio de um túnel imerso e de quebra se tornar um projeto inovador e diferenciado no Brasil. Sejam bem-vindos ao canal Engenheiro Wilson Júnior e nesse vídeo vamos falar sobre o super projeto Túnel Itajaí Navegantes. Estruturas incríveis, o superprojeto Túnel Itajaí Navegantes. Localizadas no litoral do estado de Santa Catarina, as cidades de Itajaí e Navegantes são muito conhecidas nacionalmente por conta dos grandes números de seus respectivos portos e também pelo grande poder na questão da indústria naval. Mas o constante desenvolvimento de ambas as cidades ao longo dos anos os tornam o desejo de muitas pessoas que desejam morar no litoral de Santa Catarina. Porém, essas duas cidades possuem um grande problema. Embora sejam cidades vizinhas, elas são separadas nada mais nada menos que pelo poderoso rio Itajaí-Açu, um grande canal portuário que dá acessos ao porto de Itajaí e também ao porto de Navegantes, chamado Portonave. E hoje isso é um dos maiores problemas para a locomoção dos moradores que querem sair de Navegantes com destino a Itajaí ou vice-versa. Atualmente, se o morador quiser fazer esse trajeto, possui apenas dois meios de ligação entre as duas cidades. Um deles é por meio da BR-101 e o outro por meio do ferryboat. Mas por que isso seria um problema? Então vamos à prática. Uma pessoa que sai do aeroporto de Navegantes com destino à Igreja Matriz, que fica localizada no centro de Itajaí, através da BR-101 terá que percorrer cerca de 24 km e gastar cerca de 41 minutos para fazer o percurso. Mas e a segunda opção? A segunda opção é por meio do ferryboat. Em média, uma pessoa que utilizar o seu automóvel para fazer essa travessia de carro percorrerá cerca de 5,5 km. Até aí, tudo bem. O problema são as filas. Em horários de pico, atravessar o rio Itajaí-Açu por meio das balsas pode demorar cerca de 32 minutos ou mais. Além disso, tem o custo para a travessia. O custo para um pedestre fazer a travessia atualmente é de R$ 1,45, enquanto para quem deseja utilizar o seu automóvel ou a sua motocicleta, chega a gastar cerca de R$ 9,05 e R$ 2,30 respectivamente. Mas como solucionar esse problema? Projetar uma ponte elevatória ou uma ponte giratória? Como fazer uma travessia sem causar interferência na movimentação portuária dos portos das duas cidades? A resposta é simples. Um projeto idealizado pela ANFRE, Associação dos Municípios da Foz do Rio Itajaí, e desenvolvido pelo escritório X1 Arquitetos de Balneário Camboriú, promete revolucionar a mobilidade entre as duas cidades e beneficiar cerca de 750 mil habitantes, com a construção de um moderno túnel imerso sob as águas do rio Itajaí-Açu. E além disso, implantar um sistema de mobilidade integrado entre todos os 11 municípios da ANFRE. Mas afinal, o que seria esse projeto? O projeto do túnel Itajaí Navegantes consiste na construção de um túnel de 900 metros de extensão, incluindo as rampas de acesso, sendo que a parte que ficará no leito do rio Itajaí-Açu será adotado o modelo de construção do tipo túnel imerso. Esse túnel ele é formado por segmentos de peças pré-moldadas, também chamada de aduelas, com seção alveolar, que nesse caso vai possuir 3 células, sendo 2 delas destinadas às pistas de rolamento, que no total vão ser 6 pistas, sendo 2 dessas 6 dedicadas ao transporte de mobilidade integrado, onde será implantado um modelo de transporte do tipo BRT. Enquanto na célula central será implantado a esteira, a ciclovia e também a passagem de pedestres. E na parte superior dessa célula central será implantada então a galeria de utilidades e também os dutos de pressurização. Cada seção transversal dessas peças pré-moldadas do túnel imerso terão cerca de 40,9 metros de largura por 9 metros de altura. O projeto do túnel imerso para a travessia entre Itajaí e Navegantes é baseado no projeto de travessia de Santos a Guarujá, que também adotará esse mesmo método construtivo de túneis para interligar as duas cidades. Porém, entre as cidades de Itajaí e Navegantes, a ligação será feita por meio dos bairros Imaruí, no município de Itajaí, e São Domingos, no município de Navegantes. Ao todo, é esperado que para a construção do túnel imerso entre Itajaí e Navegantes e a implantação de todo o sistema de mobilidade integrado entre os municípios da ANFRE, sejam gastos cerca de 240 milhões de dólares, ou seja, quase 1,2 bilhões de reais, sendo que parte desse investimento será oriundo de financiamento junto ao Banco Mundial. A expectativa é que a estruturação desse projeto esteja concluída até dezembro deste ano de 2022, enquanto os contratos devem ser assinados até junho do ano que vem, 2023.
o design do projeto. Segundo o escritório responsável pelo desenvolvimento dos projetos, a parte urbanística e paisagística, que foi o ponto-chave do desenvolvimento de todo o estudo, teve como base preceitos de acessibilidade ao sistema e proteção aos pedestres com relação ao tráfego e qualificação também de todo o espaço urbano. Segundo os projetistas, as pessoas não mereciam ter apenas uma calçada e buracos para os veículos descerem até o túnel. Tinha toda uma preocupação do que ficaria visível às pessoas e do que era necessário para uma cidade saudável, e foi isso que guiou no desenho dos espaços e caminhos do projeto. Nas estações, a proposta da arquitetura dos anéis teve como inspiração soluções modernistas utilizadas na década de 50, como por exemplo o edifício Niemeyer em Belo Horizonte, onde o designer da fachada tem uma função de controle de entrada de raios solares, permitindo a entrada da luz natural. Na parte interna foi proposta a inserção de obras de artistas locais, com o objetivo de valorizar e criar um laço com a cultura local, tornando os caminhos do túnel algo menos árido. Ainda segundo os projetistas, a intenção desse equipamento é ser uma obra sensível à necessidade das pessoas que vão circular por ali, seja a trabalho ou lazer. A intenção e o objetivo não era apenas torná-la mais uma obra rodoviarista, mas também proporcionar algo que desse a oportunidade de caminhar, contemplar e também para as pessoas praticar atividades físicas. E aí pessoal, estão gostando do vídeo? Se está gostando, não esquece de ir um pouquinho para baixo, deixar o seu like. E também, se não for inscrito, aproveita, se inscreve e ativa o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo. E se estiver gostando e quiser compartilhar com o seu amigo, com alguém da sua família, não esquece de compartilhar à vontade, que vai estar ajudando bastante o canal, beleza? Vamos voltar a falar sobre o super projeto Túnel Itajaí Navegantes. A construção. Para entendermos melhor o processo de construção desses túneis imersos, temos que começar já no seu canteiro de obras. Diferente de outras travessias que possam ser implantadas, o túnel imerso vai necessitar de um canteiro de obras com a área consideravelmente grande. Por quê? Porque ele vai ter que comportar duas áreas de trabalho. Uma área destinada à área seca, que é o processo de fabricação das peças pré-moldadas, e uma outra área que seria uma área inundável. Essa área inundável, ela vai possibilitar então que a peça tenha acesso ao rio em que será destinada essa peça e que depois vai ser transportado pelos rebocadores até a posição final, que é onde será construído o túnel propriamente dito. Iniciando pela área seca, a área seca vai haver então os postos de trabalho que seriam a parte de montagem das formas, montagem de armaduras, concretagem e uma área destinada ao tempo de cura, que é onde a peça vai ficar um determinado tempo até atingir a sua resistência ideal para que então ela possa ser lançada até a próxima fase. Nesta próxima fase então são lacradas as extremidades com o uso de anteparas. Essas anteparas vão promover então a estanqueidade da parte interior da peça pré-moldada. E posterior a essa etapa, então, é feita a colocação das juntas, que é as juntas Gina. Essas juntas são juntas de borracha, que possuem várias camadas, inclusive, sendo 3 camadas delas formadas por soft rubber, que são a borracha um pouco mais macia, e também tem 2 camadas que são de hard rubber, que são a borracha um pouco mais rígida. Então essas 3 vão formar essa junta Gina. Essa junta é implantada na extremidade dessa peça pré-moldada e então é colocada uma proteção nela para que até que seja colocada o próximo segmento dessa peça pré-fabricada, ela não fique ali exposta ao meio aquático. Então por isso eles colocam uma determinada proteção para mantê-la conservada, e assim que for necessário fazer então a retirada dessa proteção, é retirado e é feita então a junção das 2 peças. Colocadas essas juntas, então a peça está pronta para a próxima fase. Ela é movimentada até a área inundável e no interior dessa peça ela possui vários tanques ali dentro que serão preenchidos com água. Esses tanques vão controlar então a flutuabilidade dessas peças pré-moldadas. Depois das peças estarem dentro dessa área inundável, é fechado uma espécie de 2 comportas, uma na parte frontal e outra na parte traseira desse espaço. Após fechadas as comportas, então passa para a próxima fase, que é então o bombeamento da água para o interior dessa área inundável. Outro detalhe importante de ressaltar é que esses tanques que tem dentro das peças pré-moldadas, inicialmente eles ficam cheios. Por quê? Porque através deles estarem cheios vai ser verificado então a estanqueidade dessas anteparas para ver se está tudo ok. Estando tudo ok, então por meio de uma válvula ela é acionada, então essa água é retirada do interior da peça e ela vai flutuar. Flutuando até uma altura ideal que seja compatível com o nível do rio em que ela será então transportada.
essa peça vai para o leito do rio e logo após já tem ali guindastes sobre balsas. Esses guindastes, inclusive, vocês podem ver, se assemelham bastante com as pontes rolantes. E também estarão ali os rebocadores que vão auxiliar nesse processo de transporte da peça até na região da sua posição final. Chegando na posição final, então são colocadas algumas âncoras para possibilitar então que os movimentos sejam mais precisos e não sofra tanto a influência do vento e também das ondas que podem se formar. E então é dado início ao processo de colocação da peça pré-moldada no leito do rio. E a pergunta que com certeza vocês vão me questionar é se é simplesmente apoiado no leito do rio existente. E a resposta é não. Essa parte onde será apoiada as peças pré-moldadas deve ser devidamente preparadas com o material adequado e previsto em projeto para acomodar então essas peças. No caso do rio Itajaí-Açu, nesse caso específico que a gente está trabalhando, a cota de profundidade do canal do rio Itajaí, por conta da questão portuária, ela é tratada como menos 14 metros de profundidade. Portanto, o túnel, como ele tem 9 metros de altura, ele terá que ser escavado uma parte, ele terá que ser escavado os 9 metros a fim de garantir que o túnel fique, em média, ali, com 23 metros de profundidade. Ele é escavado e então é colocado uma camada de material que seja adequado para acomodar essas peças. E então é dado início ao processo de colocação das peças pré-moldadas. Um detalhe importante é que vocês vão me perguntar também com certeza é que como o pessoal tem acesso ao interior desses tubos para controlar então a água que será colocada no interior daqueles tanques que eu comentei lá no início para fazer então com que as peças acabem submergindo. E a resposta também é simples e eu vou deixar uma imagem aí para vocês notarem. Toda peça pré-moldada vai ter então essa entrada ali, esse tubo que é um tubo estanque, que vai possibilitar com que as pessoas subam através dessa escadinha que ele tem na lateral e tenham acesso ao interior dele e posteriormente vai dar acesso à parte interior do tubo, como vocês notam aí nas imagens. E a partir daí o pessoal vai controlar dentro da peça pré-moldada a quantidade de água que vai ser colocada naqueles tanques que eu comentei lá no início, que é os tanques que vão auxiliar no processo da peça então acabar afundando e ir lá para a posição onde ela vai ficar. À medida que ela vai afundando, esse guincho ali, essa espécie ali de ponte rolante, ela vai também auxiliar e vai também cuidar os movimentos que a peça vai ter, para não ter muitos movimentos bruscos. E pelo lado de fora, então, é colocado um mergulhador, e esse mergulhador então vai fazer o posicionamento e a colocação de vários cabos de aço ali, e vai prender na peça anterior, no segmento anterior. Isso vai fazer então com que a peça, à medida que ela vai afundando, ela vai tomando então a direção da peça anterior, não saindo, vamos dizer assim, não saindo do rumo, ela vai seguindo o mesmo alinhamento. E então, à medida que vai se aproximando, o mergulhador já retira aquela proteção da junta da peça anterior para que então prossiga para o próximo passo. Milimetricamente e com muito cuidado essa peça vai se aproximando da peça anterior, o suficiente para que as duas fiquem em contato. A partir daí é utilizado então um equipamento hidráulico, no caso um macaco hidráulico que vai fazer então toda a pressão para que essa junta então, uma junta e a outra sejam então comprimidas umas às outras, a fim de garantir toda a estanqueidade do sistema. E para vocês terem noção quão grande é essa pressão, que toda a água que fica entre as duas peças, como resultado disso, essa pressão hidrostática total da água na seção transversal do túnel, ela é mobilizada então para o lado exterior da peça, o que ajuda a comprimir essa juntagina. Porém, entre uma antepara e outra, vai restar então uma certa quantidade de água entre elas, ou seja, à medida que o macaco hidráulico vai pressionando uma junta contra a outra, vai chegar a uma determinada fase em que ele não vai conseguir então pressionar o suficiente. E o que é feito? Esse pessoal que está lá dentro da peça pré-moldada então vai colocar um dispositivo que vai retirar essa água entre as anteparas e então vai diminuir essa pressão e o macaco hidráulico vai conseguir então finalizar o seu trabalho, vai conseguir pressionar o máximo suficiente, comprimir ali as duas juntas, o que vai garantir a total estanqueidade dessa junta. Esse movimento de aproximação de uma peça a outra, ele é tão monitorado milimetricamente que até possui um equipamento que é colocado para que monitore milímetro a milímetro que ela vai se aproximando. Ou seja, todo esse processo é um dos processos que é mais delicado, pois não tem como você ter movimentos muito bruscos, pois esse movimento muito brusco pode ocasionar alguns problemas na peça anterior. Finalizado então toda a parte de aproximação, a junta estando totalmente comprimida uma à outra, eles abrem então a porta que tem nessa antepara
e consegue ter acesso a esse vão entre um segmento e outro. A partir dali, estando tudo ok, é sinal que o túnel foi concluído, mais um segmento com sucesso. Todos esses trabalhos vão se manter até o final da montagem de todos os segmentos do túnel. Finalizada toda essa etapa de montagem dos segmentos pré-moldados, então é feita a parte de colocação do material adequado ao redor dessa estrutura pré-moldada para garantir uma melhor vida útil, uma maior durabilidade da estrutura. Então esses materiais são definidos em projetos pelo pessoal da geotecnia, então são colocados ali camada a camada e por fim então é colocado um material que seja igual ou semelhante à situação que tinha anteriormente à construção, a fim de manter o mesmo modelo do meio aquático que tinha na região do túnel. Esse método de construção de túneis já foi utilizado em vários outros países ao redor do mundo. Podemos citar aqui também o primeiro túnel submerso da América Latina, que está localizado no México. Temos outros também que está localizado na Coreia do Sul e atualmente em construção tem o túnel submerso mais longo do mundo, que vai interligar a Dinamarca com a Alemanha. Essas obras estão em execução atualmente. E aqui no Brasil, os projetos da travessia entre Santos e Guarujá e Itajaí Navegantes são projetos únicos e que estão disputando entre eles qual que será o primeiro a construir o primeiro túnel submerso do Brasil. Mobilidade. Entre as melhorias de mobilidade que seriam implantadas nas cidades da Anfre, o projeto de mobilidade metropolitana é um projeto troncal que pretende receber a alimentação dos sistemas de transportes municipais. O projeto parte das seguintes premissas: acessibilidade universal, sistema multimodal, compartilhamento de bicicletas e micromobilidade elétrica, bilhetagem eletrônica, comunicação em tempo real com o usuário e sustentabilidade ambiental. O objetivo é ofertar ao usuário um sistema confortável, pontual, seguro e econômico. Toda a frota de ônibus será 100% elétrica. No início das operações, contará com a frota de cerca de 70 ônibus padrão, distribuídos em 3 sistemas, Norte, Central e Sul, além de 2 linhas pontuais no sistema Oeste. E aí pessoal, gostaram de saber um pouco mais a respeito do super projeto do túnel imerso que ligará Itajaí a Navegantes? Então, se você gostou, não esquece de deixar o seu like no vídeo, que vai estar ajudando bastante o canal. Deixe seu comentário também falando a respeito da sua opinião, a respeito desse super projeto. E também, se não é inscrito no canal, aproveita, se inscreve e ativa o sininho de notificações para não perder nenhum conteúdo que eu vou estar lançando aqui. Muito obrigado a todos que me acompanharam até aqui. Fiquem com Deus, um abraço e até a próxima. Valeu!